Na transação SM21, você consegue ver o log do sistema. Então, nesse momento, nós estamos aqui na transação SM21 e aqui eu consigo fazer um filtro de todas as informações relevantes ao sistema. Eu consigo definir aqui a data que eu quero fazer essa análise, eu consigo data fim e data começo, consigo, por exemplo, definir uma mensagem específica que eu quero fazer uma avaliação, consigo definir um cliente específico, um usuário específico, e aqui eu tenho outros ranges de pesquisa para facilitar a minha busca. No entanto, imagine que você está com um problema no sistema e você não tem exatamente essa informação inicial, você consegue ver os problemas que podem estar acontecendo no sistema naquele momento e fazer uma breve análise. Então, ao clicar aqui em executar, de forma bem genérica, pensando num problema naquele período que está definido ali, eu tenho a data do log do sistema, o horário, a instância que está com o problema que foi reportado, o tipo, se ele é um BTC, se ele é um dialog, o número do processo, eu tenho aqui também um client, tem aqui o usuário, tem a prioridade, tem o mensagem ID, tá? De qual é a mensagem, e aqui, especificamente, eu tenho um texto falando sobre essa mensagem. Eu vou pegar aqui uma mensagem bem simples para a gente fazer uma análise. Por exemplo, o logão deste usuário, job step user failed. Ele está dizendo que, por algum motivo, esse usuário falhou na aplicação. Então, aqui você tem a data, o horário, o tipo de work process, o número do work process, o client, o usuário. E ele diz para você que, nesse caso, nessa mensagem, que o usuário falhou. Esse processo era um processo em background. E nós temos algumas informações técnicas aqui que são relevantes dependendo do problema que está acontecendo, tá bem? Então, nós temos o número do processo que estava em execução no momento, o programa, nós temos o pacote, nós temos aqui o Transaction ID. Enfim, tem todas as informações técnicas para uma análise mais detalhadas, tá bem? Imagine que, por exemplo, esse problema em específico, que nesse caso aqui não é um problema que inicialmente é complexo de fazer uma análise, mas imagine que a SAP, por algum motivo, precisaria de informações relacionadas a esse tema. Você teria aí, por exemplo, algumas informações para reportar para a SAP. Então, é importante você sempre olhar os pontos críticos que um determinado problema está acontecendo. Imagine que, por algum motivo, um exemplo, uma table space fique cheia e aí comece a reportar os erros, provavelmente vai aparecer dump na ST22 e, enfim, o ambiente pode ficar indisponível e aqui provavelmente você pode encontrar informações relevantes a esse tema, tá? Isso, em algum momento, vai ser importante no pré, para você fazer uma análise pré ou então pós o problema. Então, aqui a SM21 ela vai te trazer todos os logs, tudo aquilo que está acontecendo no sistema, mensagens que foram apontadas no sistema. Um exemplo, alguns erros que são direcionados, por exemplo, um job que está cancelando, uma transação que foi cancelada. Novamente, esse usuário teve esse problema. Observe que tem alguns que são bem repetitivos aqui. Então, são problemas que podem ser tratados, tá? Imagine que um determinado usuário está gerando vários logs de erro no sistema, por exemplo, e de certa forma você vai entrar em contato com esse usuário ou com um funcional, ou de repente é um job que ali está executando e está tendo algum tipo de problema. Isso facilita aí a abordagem, porque você tem evidência da própria aplicação a nível ABAP mesmo, não necessariamente precisaria entrar nos logs via sistema operacional, você consegue via aplicação, e isso facilita aí a identificação do problema da aplicação, tá bem? Então, resumindo, essa transação do syslog aqui onde você mostra todo o log do sistema, você consegue buscar os filtros definindo a data, o horário, ou de repente o próprio erro em si, a mensagem em si, ou um cliente específico, ou um usuário. E isso facilita muito a busca da informação e, de certa forma, você vai conseguir identificar o problema aí juntamente com a equipe que está procurando resolver esse problema na aplicação. Até o próximo vídeo.